Olá! Nos últimos meses, o noticiário mundial tem sido bastante atribulado. Crises políticas, instabilidades de toda a ordem e catástrofes ambientais afetam diretamente a economia. Um dos reflexos é o aumento da inflação em diversos países, inclusive no Brasil. Por isso, no programa de hoje, vamos entender melhor como lidar com os investimentos em tempos de inflação. O que fazer e como investir diante desse cenário? Como a inflação traz incertezas, uma consequência da incerteza é a redução dos prazos. O que precisamos saber para avaliar melhor os investimentos? Qual é o prazo desse investimento? É muito diferente investir para 6 meses de prazo, para 3 anos ou para 6 anos. Fique ligado, Educação Financeira começa agora. No começo deste ano, a perspectiva de inflação, que é um aumento generalizado nos preços, fez o governo brasileiro elevar a taxa básica de juros. O aumento dos juros é uma forma de combater a inflação porque reduz o ritmo de consumo e diminui a busca pelo crédito. Com isso, pelo menos em tese, os preços dos produtos tendem a aumentar menos, assim como a inflação e os juros. Seja qual for o cenário, manter o dinheiro investido é sempre uma maneira de cuidar de suas reservas. Nunca deixe de poupar, nunca viva sem poupança. É fundamental criar a poupança individual para a sua segurança pessoal e, para não dizer, dos bons efeitos que isso traz à macroeconomia, aumentando taxa de poupança, taxa de investimento, oferecendo emprego. Poupar definitivamente tem que ser tomado como uma regra. Faça chuva ou faça sol, é muito importante que o investidor, em primeiro lugar, pense no objetivo do investimento. Fazer uma reserva de emergência, comprar um carro ou mudar de casa. Saber quando vamos usar o investimento é tão importante quanto determinarmos para que investimos. Quando você vai investir, você deve responder a 3 perguntas. Primeiro, qual é o montante a ser investido? É muito diferente você investir R$100, 10 mil ou 100 mil reais. Segunda pergunta, qual é o prazo desse investimento? É muito diferente investir para 6 meses de prazo, para 3 anos ou para 6 anos, tá? E terceira pergunta, qual é o objetivo desse investimento? Vou dar um exemplo muito claro. Eu vou poupar 20 mil reais por 2 anos para trocar de carro. E uma moça solteira vai poupar os mesmos 20 mil reais pelos mesmos 2 anos para pagar sua festa de casamento daqui a 2 anos. Se alguma coisa acontecer de errado com o meu investimento, meu carro pode esperar mais 6 meses, mais 1 ano. Se alguma coisa acontecer de errado com o investimento dela, vai ser um drama na família, porque os convites vão estar distribuídos, a festa vai estar contratada, ou seja, o destino da aplicação financeira, o produto financeiro final, vai ser muito diferente por conta do objetivo diferente. Vamos entender melhor como funciona o impacto da inflação em diferentes tipos de investimento. Antes disso, é importante saber o que significa ganho real. O ganho real é a rentabilidade obtida por um investimento quando descontamos a inflação. Por exemplo, se um investimento rendeu 10% em um ano em que a inflação foi de 5%, o ganho real do investidor foi de 4,76%, ou seja, ele recuperou o poder de compra que o seu dinheiro perderia por causa da inflação e ganhou 4,76% de juro real. Ganho real é a taxa de juros, declarada como sendo a taxa de juros, a remuneração do dinheiro, menos a inflação daquele período que o dinheiro ficou aplicado. Como a inflação traz incertezas, uma consequência da incerteza é a redução dos prazos. Então, o investidor tende a procurar aplicações de menor prazo e, novamente, aquelas que tenham a maior proteção possível. Além de definir prazos e valores, o investidor deve escolher entre diferentes tipos de investimento. As letras do Tesouro Nacional e as notas do Tesouro Nacional, série F, ambos títulos públicos negociados pelo Tesouro Direto, são investimentos pré-fixados. E os certificados de depósito bancário pré-fixados são outra opção dentro dessa modalidade. O investimento pré-fixado
é aquele em que você contrata com o banco um valor que você vai investir e o banco fala, eu vou te remunerar com tanto, mais um valor já fixado. Por exemplo, uma taxa qualquer, uma Selic, qualquer coisa, ele prefixa isso. O pós-fixado é quando você não tem esse horizonte, então você contrata em cima de um rendimento que vai ainda acontecer. Você não fixou aqui. Agora veja, como eu fixei, é aquilo que eu vou ganhar. Se eu deixar para pós-fixar, eu posso ganhar mais, depende da variação desse elemento. Por exemplo, um CDB. Eu posso fazer um CDB pré ou pós. Se eu quiser fazer pré, eu combino quanto eu vou te pagar tanto. Mas você vai lá na agência bancária, o cara fala, tem um CDB, quer comprar, tal, por 90 dias, eu te pago tanto. E você sabe que é isso que você ganhar. Ele pode falar, eu pago um CDB mais um determinado índice, vai depender agora do valor desse índice. Ele cresceu, você ganhou muito mais. Ele não cresceu, você ganhou menos. Essa é a diferença básica entre o pré e o pós. No próximo bloco, vamos falar sobre os investimentos pós-fixados e a inflação. Mas agora responda ao teste de bolso. Qual dessas alternativas apresenta um investimento pré-fixado? Alternativa A, letras do Tesouro Nacional. B, letras financeiras do Tesouro LFT. Ou C, CDB indexado ao CDI. Escolheu? A solução você descobre depois do intervalo. Até já. Estamos de volta hoje falando sobre investimentos e inflação. No primeiro bloco falamos dos investimentos pré-fixados e agora vamos ver os pós-fixados. Antes disso, a resposta do teste de bolso. A pergunta é a seguinte: qual dessas alternativas apresenta um investimento pré-fixado? Alternativa A, letras do Tesouro Nacional. B, letras financeiras do Tesouro LFT. Ou C, CDB indexado ao CDI. A resposta certa está na letra A, letras do Tesouro Nacional. Vimos que nos investimentos pré-fixados a rentabilidade é conhecida previamente caso o investidor mantenha o capital aplicado até a data de vencimento. Já nos investimentos pós-fixados, o rendimento só pode ser conhecido no momento do resgate do dinheiro, porque esses investimentos estão atrelados ao desempenho de uma taxa de referência e estas variam conforme o desempenho da economia. O IPCA, o IGPM e a taxa Selic são exemplos de referências para a correção do rendimento das aplicações pós-fixadas. Pós-fixado é aquele investimento em que o cálculo do rendimento é feito posteriormente. Então, se eu investir 100 aqui e esse investimento está indexado à taxa Selic, digamos, dentro de um ano, se a taxa Selic for 15%, eu terei 100 mais 15 de juros. Então, o rendimento é calculado no final. O investidor que quer o pós-fixado, ele é mais conservador. Num ambiente em que a inflação está subindo, o mais conservador vai preferir um investimento protegido contra a inflação. Normalmente, um fundo de renda fixa, numa instituição financeira, ou se ele tiver um pouquinho mais de dinheiro, uma compra direta de um CDB ou de um título do Tesouro. Os títulos públicos podem ser adquiridos no Tesouro Direto. Aqui nesse site você pode acessar todas as informações sobre esse investimento. Já os certificados de depósito bancário são vendidos pelos bancos, onde o gerente vai detalhar todas as informações. A rentabilidade do CDB depende do capital que vai ser investido e do prazo que o dinheiro vai ficar aplicado. Você tem CDB pré-fixado e CDB pós-fixado. A escolha por um ou outro depende do apetite pelo risco do investidor e de sua capacidade, né, de fazer projeções do futuro, tanto para a taxa de juros quanto para a taxa de inflação. O Educação Financeira de hoje não estaria completo se não falássemos do investimento mais adotado pelos brasileiros, a caderneta de poupança. Você sabe o que acontece com o rendimento da poupança quando a inflação sobe? Se a inflação está começando a chegar nos 6% ou está passando esses 6%,
o investidor em caderneta de poupança está perdendo. Por exemplo, nos últimos meses, a inflação tem ficado acima do 0,5% ao mês, que é normalmente o rendimento da poupança. Por que mesmo assim as pessoas continuam investindo em poupança? Porque ela é fácil de entender, porque ela é segura e é um investimento popular, preferido por pessoas que não estão preocupadas com fazer conta, não é? E como o mercado de ações se comporta com o aumento da inflação? O mercado de ação não é pré nem pós, é um investimento de risco. O rendimento vai depender do seu ganho de capital, ou seja, quanto vai valer a ação que você comprou no momento que você vai vender. Essa questão de risco e prazo, obviamente, quanto maior o seu prazo, maior o risco que você pode assumir. Tá? Portanto, você pode colocar ações na sua carteira. Tá? O que a gente fala é o seguinte, pense em objetivos acima de 5 anos, aí sim você pode carregar nas ações. E a nossa visão é de que você tenha ações que paguem bastante dividendos, tá? Porque isso vai te auxiliar muito a reduzir o risco dentro de um prazo longo. Com ou sem inflação, a engenheira química Célia sempre faz questão de diversificar os investimentos. Para cada objetivo, uma estratégia. À medida que eu verifiquei que com o meu salário eventualmente sobrava pouquinho, é pouco mesmo, eu comecei a guardar pensando assim, não gosto de deixar dinheiro parado na conta. Mas meus investimentos são pequenos, né? Mas eu vou sempre vendo como aplicar aqui e lá, porque eu gosto muito de investir em viagens, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Decidi que não ia ser poupança, porque poupança é uma coisa que é segura, mas rende muito pouquinho. Então eu resolvi consultar a minha agente de banco e assim, dependendo do montante que eu recebo, então vamos pensar, 13º, antecipação de férias, como investir? E aí às vezes eu pergunto em função do uso que eu vou ter, se eu preciso de liquidez, eu invisto em determinado tipo de sei lá, um fundo que tenha me dê maior liquidez, se é para mais longo prazo, aí eu consulto para saber qual que dá mais rentabilidade, depende do valor. Eu invisto em ações, mas ações é um dinheiro que eu imagino, ações sempre a longo prazo. Você tem que ter paciência, né? E eu vou avaliando, como eu não posso resgatar só quando eu for me aposentar, eu fico vendo os altos e baixos. Tem momentos que eu tenho um valor bem alto, de repente em função das ações na bolsa, elas descem, mas eu fico só acompanhando. Mas esse é um tipo de investimento que eu só tenho para o fundo de garantia, que é uma coisa que eu não vou precisar agora. No programa de hoje aprendemos como avaliar os investimentos quando a inflação e as taxas de juros estão subindo. Conhecemos melhor os pré-fixados, pós-fixados, caderneta de poupança e mercado de ações. Se você quiser acessar os programas já exibidos, visite o nosso site www.tveducaçãofinanceira.com.br. Aproveite e escreva pra gente. Um forte abraço e até a próxima.